tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar os grupos de permutações e grupos diedrais. É um assunto muito interessante e muito importante, porque ele tem aplicação em diversas áreas das ciências exatas, como computação, estatística, física e química. Então vamos lá. Então, nós vamos ver agora grupos de permutações, depois permutações de N elementos e grupos diedrais. Bom, para definirmos as permutações, nós vamos considerar um conjunto não vazio e chamar de P de E todas as bijeções que levam os elementos de E em si próprios. Lembrando que bijeções são funções injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo. Num conjunto finito, essa definição coincide com a ideia de correspondência biunívoca. Então, didaticamente falando, vocês podem pensar nas bijeções como correspondências biunívocas. A função que leva x em x é o elemento neutro desse conjunto. Depois nós vamos justificar o porquê. Nós vamos provar que a estrutura que constitui-se deste conjunto com a operação composição de funções e este elemento neutro é um grupo. Como já dissemos anteriormente, para provar que é um grupo, em primeiro lugar nós temos que mostrar que o conjunto é vazio e em segundo que a operação ela é fechada nesse conjunto. Ele é não vazio porque o IE está lá, é uma bijeção, né? Uma função que leva x em x, ela é obviamente uma bijeção. A composição é fechada porque se duas funções são bijeções, a composta também é uma bijeção. Agora sim, vamos provar as propriedades do grupo. A propriedade associativa consiste em provar essa sentença. A definição de composição, gente, acaba se reduzindo à interação sucessiva de funções. Então, qualquer que seja a ordem de composição, no decorrer das contas, nós sempre vamos chegar na aplicação de uma função sobre a segunda, sobre a terceira e sucessivamente. Então, através dessa conta algébrica, a gente chega à conclusão de que a operação composição é associativa. Por que a função identidade é um elemento neutro? Vamos ver. Quando eu faço a composição de f com i, isso significa que é f de ix. Mas ix é uma função que leva x em x. Então, no lugar de ix vai entrar x. Então, o resultado disso é f de x. Quando eu faço a composição do outro lado, i é composta com fx, isso é a mesma coisa que i de fx. Mas IE leva todo elemento em si próprio. Então, ele leva f de x em f de x. Então, o resultado dessa conta também é f de x. Portanto, ela preserva tanto à direita quanto à esquerda a composição com uma segunda função. Isso mostra que é um elemento neutro. Por que todos os elementos são inversíveis? Porque, por definição, toda função bijetora é inversível, ou seja, qualquer que seja a função, existe uma que a gente chama de f-1, de tal modo que a composição delas dê a função identidade. Então, dessa maneira, a gente prova que essa estrutura é de grupo. A gente chama, então, de grupo de permutações dos elementos de E. Agora, nós vamos considerar, em particular, o conjunto E formado pelos números 1, 2, 3. E vamos definir a permutação que leva 1 no 2, 2 no 3 e 3 no 1. Tá? É uma permutação porque estamos trocando a ordem dos números 1, 2, 3. Então, no lugar de 1, 2, 3, passamos a ter 2, 3, 1. Isso é uma permutação.
A gente representa esta permutação de uma forma matricial. Esta representação diz que o 1 foi no 2, o 2 foi no 3 e o 3 foi no 1. Então, em cima, na primeira linha, ficam os elementos que estão no domínio e na segunda linha, suas respectivas imagens. Esta é uma representação extremamente útil em termos de cálculos. Quando a gente considera o conjunto formado por n elementos, então a gente usa a denominação Sn e chama de grupo das permutações de n elementos. Um elemento qualquer desse conjunto tem essa representação, sendo que f de 1, f de 2, f de n é o resultado da permutação de 1, 2 até n com um outro ou si próprio, né, elemento. O elemento que representa a identidade, o elemento neutro, é aquele que leva 1 no 1, 2 no 2, exatamente, né, aquela ideia de f de x igual a x, ou seja, preserva todo mundo. Como o número de permutações de n elementos é n fatorial, então a ordem desse grupo é n fatorial. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar S4, que é a permutação de 4 elementos, e vamos estudar esta composição. Estamos chamando a primeira permutação de f e a segunda de g. Vamos lembrar que numa composição de funções, a função que está escrita à esquerda, ela age sobre o resultado da segunda. Na verdade, dessa forma, não é essa g que é a segunda. A g, na verdade, é a primeira. A gente aplica esta função para depois aplicar a outra. Então, fica assim. O 1, visto aqui na segunda matriz, ele vai no 1. Aí eu vejo lá na outra. Do 1 vai no 3. Então eu representei esta ação toda dessa forma. 1 vai no 1 pela G, que é essa matriz do lado direito. Aí eu olho para o lado esquerdo, do 1 vai no 3. Agora eu vejo o 2 do lado direito aqui. O 2 vai no 4. Aí eu vou lá na outra matriz e do 4 vai no 1. Então representa dessa forma. 2 vai no 4, do 4 vai no 1. 3 vai no 2, do 2 permanece no 2. Representamos dessa maneira. E o 4 vai no 3, do 3 volta para o 4. 4, 3, 4. Então, na composição das duas permutações, 1, 2, 3, 4 foi levado em 3, 1, 2, 4. E a gente representa dessa maneira. Esse grupo não é abeliano. Vamos fazer isso para o S3. Nós temos essas duas permutações e a combinação delas, né, a composição delas, se invertir da ordem, produz resultados diferentes. Vamos ver. Aqui o 1 vai no 2, que vai no 1. Então, realmente, o 1 vai no 1. O 2 vai no 3, do 3 vai no 3. Então, o 2 vai no 3 mesmo. O 3 vai no 1, do 1 vai para o 2. Então, o 3 vai no 2. Agora vamos inverter a ordem dessas permutações. 1 vai no 2, do 2 vai no 3. Então, o 1, resultado final foi para o 3. O 2 vai para o 1, do 1 volta para o 2. Então, o 2 ficou no 2. E o 3 fica no 3, quando age na outra permutação, vai para o 1. Então, o 3 foi para o 1. Como vocês estão observando, as duas permutações são diferentes, portanto, esse grupo não é abeliano. Vamos encontrar o inverso desta permutação em S3. O inverso, então, é uma matriz, uma permutação, né? Eu não sei como é que fica a segunda linha, porque é exatamente o que eu quero achar, como que é a permutação, de tal forma que ela, composta com esta original, resulta na identidade. Então, nós vamos fazer a composição dessas duas. 1 vai no 3, que vai no G de 3. Então, 1 vai no G de 3. O 2 vai no 1, do 1 vai no G de 1. Então, 2 vai no G de 1. E o 3 vai no 2, do 2 vai no G de 2. Então, o 3 vai no G de 2. Agora, nós temos uma igualdade das duas expressões. Isso significa que cada entrada é igual à sua correspondente da outra permutação. Então, G de 3 é igual a 1, G de 1 é igual a 2 e G de 2 é igual a 3. Portanto, a matriz original, a permutação original, vai ficar no lugar de G de 1,
o 2, no lugar de G de 2, o 3, no lugar do G de 3, 1. Portanto, essa é a permutação que é inversa da F. Vamos considerar agora um caso que pode ser considerado como particular dos grupos de permutações. Nós vamos pegar um triângulo equilátero e vamos estudar um conjunto particular de permutações. São permutações que vão provocar movimentos no triângulo equilátero. Então, o primeiro movimento é aquele que gira no ângulo 0. O segundo gira 120 graus, que é 2π sobre 3. O terceiro, 240 graus, que é 4π sobre 3. São as rotações. E as reflexões em torno de mediatrizes. Da mediatriz que passa por A, por B e por C. Nós vamos agora confirmar, através de uma figura, todos esses movimentos. Tá? Vejam, antes da gente ir na figura, o que a rotação de 120 graus fez? O A vai no B, o B no C e o C no A. Certo? 240 graus, a gente imagina que vai repetir duas vezes 120 graus, não é mesmo, gente? 120 com 120, 240. Então, o A vai no B e o B no C, então o A vai no C. O B que vai no C e o C no A, então o B vai no A. E o C que vai no A e do A vai para o B, então o C vai para o B. Então nós podemos compor essas duas permutações e o resultado vai ser essa. Isso é natural porque girar uma coisa 120 graus e depois 120 graus, ou seja, duas vezes seguidas no mesmo ângulo, resulta em 240 graus. O que se imagina das mediatrizes? A mediatriz que passa por A não vai mexer com A, vai trocar B com C. A que passa por B vai trocar A com C e a que passa por C vai trocar A com B. Vamos ver no desenho? Então eu vou aqui no desenho esboçar a mediatriz que passa por A. E aí eu vou realizar a reflexão em relação a uma reta. O A está aqui mesmo, não vai acontecer nada com ele, né, gente? Mas o C, quando eu faço a reflexão em torno dessa reta, ele foi parar aqui, vocês viram? Essa aqui é a reflexão do C. Então o C foi para o lugar do B. E se eu fizer reflexão do B, ele veio parar do outro lado. Então, de fato, a reflexão em torno da mediatriz que passa pelo A troca B com C. Analogamente, isso vai acontecer com as outras mediatrizes, né, gente? A mediatriz que passa por B troca A com C de lugar. E a mediatriz que passa por C troca A e B de lugar. Então, isso aqui que vocês estão vendo no desenho é a confirmação visual da expressão que está aqui. Mediatriz que passa por B mantém B e troca A por C. E a mediatriz que passa por C mantém C e troca A com B. Agora nós vamos estudar as rotações. Então, para isso eu tenho que pegar um ponto e aí nós vamos ver o seguinte. Esse ângulo formado aqui, ó, CDA, é o ângulo de 2π sobre 3, que é o ângulo central de um triângulo equilátero, 120 graus. Vamos fazer esse comando aqui, que é o de rotação de um ponto em torno desse ponto central por um ângulo de 120 graus. Veja, o ponto C foi parar no lugar do A. Se eu fizer a mesma coisa com o A, veja, o A foi parar aqui no lugar do B. E se eu fizer isso com o B, ele veio parar aqui no lugar do C. Então, A foi para o lugar do B, B foi para o lugar do C, C foi para o lugar do A, que é exatamente o que está dizendo isso aqui. Né? O R 2π sobre 3 está dizendo exatamente aquilo que nós vimos no desenho. E, finalmente, se eu pegar o A, girar em torno de D por um ângulo de 240 graus,
O A foi parar aqui, no lugar do C. Porque 120 graus ele veio para B, mais 120 ele vem para o lugar de C. Então, analogamente, o C vai para A e depois vem para B, ou seja, C vai para o lugar de B e B vai para o lugar de A, que é o que está dizendo isso aqui, certo? Ou seja, com 240 graus, o vértice pula 2 vértices, né? 2 vértices para poder chegar no próximo. Esse conjunto forma um grupo não abeliano de tamanho 6, de ordem 6. É possível pegar 2 desses elementos e, a partir desses 2, fazer combinações, e com essas combinações produzimos todos os elementos desse conjunto. Não é difícil fazer essas contas aqui. Basta fazer a combinação das permutações conforme vimos nos exemplos anteriores. Então, desta forma, a gente consegue escrever o D3 como identidade e todos os elementos sendo combinações desses dois. Então, nós dizemos que esses dois geram todos os elementos do grupo. Vejam, esse grupo tem 6 elementos. As permutações de 3 também são 6 elementos. Então, vocês pensam, então toda vez que eu pegar um número de vértices vai dar exatamente o mesmo número de permutações? Isto é, o S3 são 3 fatorial elementos, S4 são 4 fatorial elementos? Não, 4 fatorial é igual a 24. E as simetrias do quadrado não são 24, são 8. Essas aqui, 4 rotações, 2 reflexões em torno de mediatriz e 2 em torno de diagonais, como nós podemos ver aqui no desenho, certo? Se eu for traçar as retas que produzem simetrias, são essas duas, certo? Mais as mediatrizes. Estas 4 retas, elas movimentam o quadrado de tal forma que ele não sai do lugar. Porque a ideia da simetria é isso aí, né? Você faz movimentos com a figura e a figura se mantém no mesmo lugar. A única coisa que acontece é uma permutação de lugar dos vértices. Tá? Então, eu tenho essas 4 retas e tem os 4 giros possíveis, de 90 graus, que vai fazer o A ir para o lugar do B, o B no lugar do C, o C no lugar do D e o D no lugar do A. O de 90 mais 90, ou seja, 180 graus, em que o A vai lá para o lugar do C. E o de 270 graus, em que o A vai parar lá no lugar do D. Tá? Então, nós temos aqui, além da identidade, que pode ser considerado um giro de 0 graus, nós temos 90 graus, ou seja, π sobre 2, né? 3π sobre 2 e π, né? Que são os ângulos. As mediatrizes diagonais, então, nós temos aí 8 elementos. Da mesma forma com o triângulo, é possível considerar 2 desses elementos e, a partir deles, produzir todos os demais. Então, nós vamos ter o D4, isso aqui é aquela conta envolvendo combinação de permutações, tá? Multiplicando uma pela outra. Tá legal? E, portanto, eu tenho o D4 como sendo um subgrupo do P4. Podemos pensar dessa forma. De uma forma geral, se eu pegar um polígono regular de n lados, eu vou produzir 2n elementos, um grupo, que eu vou chamar de grupo diedral de ordem 2n. Vocês podem ver isso por indução, podem pegar diversos exemplos, né? Pentágono, hexágono, e vão verificar todas essas simetrias aí. Tá? São n rotações mais n reflexões em torno dos eixos de simetria. De uma forma totalmente análoga, a gente também consegue, até por indução, provar que o DN é formado por esses elementos que estão descritos aí. E, portanto,
não é difícil ver que, algebricamente falando, Dn é um subgrupo de Pn. É isso aí, pessoal.